Olá, eu sou o Nuno Ferreira Gonçalves e gostaria de vos falar hoje um pouco acerca da minha obra de 2019, publicada pela Zéfiro, História Secreta da Ordem de Avis. Ora, falar da História Secreta da Ordem de Avis é a mesma coisa que falar de uma ordem secretíssima, absolutamente oculta, desconhecida totalmente da história, denominada Ordem de Maris. Bom, sabe-se muito pouco acerca desta ordem. A primeira vez que se escreveu acerca dela foi pela pena do professor Henrique José de Sousa, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, que, através da revista Daranã, órgão oficial de divulgação dessa mesma sociedade, em 1941, dá ao lume, de facto, um escrito que diz que a Ordem de Avis, precisamente, seria uma espécie de cobertura exterior, círculo de resistência, expressão exotérica com X da esotérica e secreta Ordem de Maris. Sabe-se muito pouco, meus caros e minhas caras, obviamente, acerca desta ordem. E a verdade é que tem alimentado alguma fantasia e tem escrito coisas que provavelmente não têm fundamento. O que se pode realmente concluir é que já no século X, portanto, durante o califado omíade de Córdoba, portanto, o domínio na Península Ibérica desse califado, numa faixa a norte da Península Ibérica, compreendida entre o Porto Cale, portanto, o Porto, estendendo-se entre Lima e Douro, até atrás dos montes, e depois daí para o Oriente, para os reinos hispânicos do Norte, desde logo Leão e Aragão, o que faz todo o sentido, estamos a falar de Leão e Dragão, no fundo, não é? Nessa faixa do Norte da Península, ter-se instalado uma organização secreta denominada Ordem de Avarat. Este termo, completamente ausente dos dicionários convencionais, este termo Avarat significa a tradição dos nossos maiores. Ok? Portanto, o que nós sabemos é que a Ordem de Maris, que começou a operar na proto-história de Portugal, se assim quiserem, portanto, na fase, na antemanhã da fundação do reino, surgindo provavelmente durante a infância do Afonso Henriques, do primeiro rei de Portugal, esta Ordem de Maris, que é formada no nosso território nacional, seria já um grêmio particular com um trabalho específico extraído da mais antiga Ordem de Avarat, da tradição dos nossos maiores. Mas mais, sabemos também que essa Ordem de Avarat seria eventualmente, por sua vez, um grêmio, uma agremiação, uma arregimentação de determinados adeptos relacionados com uma linha de adeptos independentes chamada Moriá ou Cabaiú, que em tempos, no âmbito da terminologia teosófica, em tempos teria ocupado a primeira linha de adeptos independentes da Grande Fraternidade Branca, utilizando aqui a terminologia que foi divulgada pela Helena Petrova Blavatsky, mas que sabemos que posteriormente terá começado a assumir a quinta linha, cujo raio é o conhecimento concreto. Portanto, estamos a falar de uma linha de inspiração marcial, liderada por um militar, Moriá Rajput, portanto, Moriá, príncipe de Rajput, e uma linha que, de facto, então, estaria a cargo dela assumir, de facto, a concretização de planos providenciais, e neste caso, para o norte da Península Ibérica, mais particularmente para a faixa ocidental e depois para todo o território de Portugal continental e daí para todo o espaço lusófono. Ou seja,
O que eu quero dizer é que dessa linha de adeptos independentes, que sempre se organizou em torno daquilo que se chama o governo oculto do mundo, ou o Centro Supremo, o governo oculto de Agartha, etc. Dessa linha, dessa quinta linha em específico, Moriá, Cabayu, teriam alguns adeptos e seus afiliados e seus pares organizados-se à volta do século X no norte da Península Ibérica, dando o aso mais tarde, já na antemanhã do Reino de Portugal, à, então, Ordem de Maris propriamente dita. Isto, de facto, é um roteiro que nós podemos desenhar em conformidade com aquilo que nos foi dito pelo professor Henrique José de Sousa, pelo engenheiro Castanho Ferreira, fundamentalmente eles os dois, permitindo-nos desenhar todo este roteiro. Então, esta Ordem de Maris teria como fundamento secreto a fundação de Portugal, portanto, tendo inspirado Afonso Henriques e os seus pares a que assim acontecesse. Seguidamente, processo de povoamento, de afirmação geopolítica, fronteiriça, etc. E as próprias questões culturais, de passar desde logo pela língua, etc, etc, etc. Culminando depois na expansão marítima, para que 2 ciclos ficassem completamente realizados. Um ciclo patriótico, propriamente dito, nacional, puramente nacional, que foi inaugurado com Afonso I de Portugal, com Afonso Henriques, e um segundo ciclo que se pode considerar transpatriótico, que vem de facto com o rei bastardo Dom João I, com a Casa Avizense, precisamente, a Casa de Avis, e, portanto, como primeiro alicerce daquilo que viria a ser mais tarde a expansão de Portugal, rompendo as fronteiras geopolíticas, rompendo as próprias fronteiras que o mar impõe, o mar sempre tenebroso, sempre imprevisível, e expandindo, de facto, além fronteiras, num ciclo que eu diria transpatriótico, transnacional, fazendo a ligação de todos os pontos do globo e dando a conhecer ao mundo novos mundos. Portanto, isto é aquilo que nós sabemos. Mas é fundamental perceber onde é que as ordens monásticas tiveram importância em todo este processo. Desde logo, nós na Fundação sabemos que a Ordem do Templo foi muito importante no processo de fundação de Portugal. Isso hoje é, penso que, praticamente consensual. A Ordem do Templo transformou-se na Ordem de Cristo através de uma política muito inteligente de Dom Dinis, como nós sabemos, não é? Após a supressão de 1312, nós temos em 1319, então, a fundação da Ordem de Cristo. E é, de facto, com esse tesouro da Ordem de Cristo que supostamente se faz a expansão marítima. Portanto, do ponto de vista desta tese providencialista, todo este plano vem de trás em que os templários estão muito envolvidos. Mas não nos podemos esquecer, de facto, da Ordem de Avis. Aliás, quando eu escrevo a história secreta da Ordem de Avis, foi não apenas para falar desta sua gênese marística, portanto de Maris, como também para lançar o repto a que nós tomássemos alguma atenção com esta mesma Ordem de Avis. Desde logo porque dá nome àquela que é provavelmente a casa real mais brilhante da nossa história. Precisamente a Casa de Avis, Casa Joanina ou de Avis, não é? Mas também porque nós temos aqui que relevar algo que não pode ser contornado. Ou seja, nós temos que nos lembrar que a Ordem do Templo era uma ordem profundamente secular. Não é por acaso que os templários foram os banqueiros da Europa, não é por acaso que se fala tanto no imenso tesouro pecuniário dos templários e, portanto, essa perspectiva militar, secular, política por parte dos templários, enfim, como nós sabemos ainda pelos exemplos atuais, comportava algum risco. Não é? O risco de, enfim, de adulteração, se quiserem, daqueles que eram os princípios fundamentais, basilares da Ordem do Templo. E a verdade é que tudo indica, pelo menos nesta perspectiva mais esotérica, que a Ordem de Avis se formou por vontade de Afonso Henriques,
para salvaguardar o aspecto mais sacerdotal, mais espiritual. E a Ordem de Avis, de facto, representa isso mesmo. Nós podemos desenvolver aqui imenso este tema, não vou alargar muito, obviamente, senão depois ficamos aqui com um vídeo demasiado longo, mas há duas questões que relacionam, de facto, ou que estabelecem esta relação a partir de insuspeita entre os princípios teosóficos, os princípios, ou os anais, se quiserem, da tradição iniciática das idades, e a própria história de Portugal. É que o professor Henrique José de Sousa dá-nos a entender que as duas ordens que expressavam exteriormente a Ordem de Maris eram precisamente a Ordem do Templo, numa representação do poder temporal, e a Ordem de Avis na sua representação de autoridade espiritual. E o professor dá-nos a entender que isto não é por acaso, que existem duas forças cósmicas cujas cores associadas vêm inspirar as próprias cores das insígnias de cada uma destas ordens. Ou seja, o vermelho de Kundalini, portanto, da força telúrica intraterrena, uma força telúrica da Terra, de cor vermelha, que inspiraria, de facto, então, sendo terrena, inspiraria a secularização da insígnia vermelha da Ordem do Templo e, posteriormente, da Ordem de Cristo. Ao passo que uma força cósmica celeste, divina, denominada Foat pelos adeptos orientais, e de que Blavatsky falou bastante, essa mesma cor verde esmeralda teria inspirado então a cor da insígnia, mesmo que tenha sido de uma forma subliminar, inconsciente, teria inspirado então a cor da insígnia verde, a cor verde da insígnia avizense ou da Ordem de Avis. Portanto, estes dois elementos, um elemento terrestre material vermelho e um elemento celeste imaterial verde, convergiriam através das respectivas insígnias das ordens que estamos a falar, convergiriam para uma síntese que seria a própria Ordem de Maris, cuja fita era verde e vermelha. Também já tive alguma informação relativamente àquela que seria a Gran Cruz da Ordem de Maris, mas a verdade é que não encontrei nos escritos diretos do professor Henrique José de Sousa nenhuma alusão a que assim fosse, como se essa Gran Cruz fosse desconhecida. A fita sabe-se que era verde e vermelha. Não há muito mais informação relativamente à insígnia em si, mas eu diria, e é algo que exploro em determinada altura deste livro História Secreta da Ordem de Avis, eu presumo que as armas de Coimbra, as atuais armas de Coimbra, sejam uma reminiscência daquela que poderá ter sido a heráldica da Ordem de Maris. Desde logo, porque Valdete Luís de Oliveira, membro da atual Sociedade Brasileira de Eubiose, portanto, a sucessora direta da antiga Sociedade Teosófica Brasileira, fundada por Henrique José de Sousa, como já vos disse. Este senhor, em 2002, precisamente através da revista Daranã, fala em Coimbra como sede secular que presumo durante alguns séculos da própria Ordem de Maris. Ressalvo que a Ordem de Maris começou por se reunir lá em cima, em São Lourenço dos Anciães, no concelho de Carradeira dos Anciães, precisamente nas imediações das estâncias termais desse local, desse lugarejo, mas que teria eventualmente passado para Coimbra, para uma posição mais secular, um pouco mais exteriorizada e, apesar disso, funcionar ocultamente nos bastidores de todo o processo que levou à expansão marítima de Portugal. Ora, porquê é que eu estou a falar nesta questão de Coimbra como sede secular durante alguns séculos da Ordem de Maris? Por uma questão muito simples, porque essas armas de Coimbra são, na minha opinião, como dizia há pouco, uma reminiscência daquela que teria sido a heráldica da Ordem de Maris, ou seja, fundamentalmente uma taça dourada no centro, flanqueada por um dragão dourado de um lado
e por um leão de outro. A taça pode-nos eventualmente remeter para um dos símbolos do Graal, uma das configurações possíveis do Graal. A taça, o vaso, a copa, o cálice, é um recipiente. Sabemos perfeitamente que estamos a falar de um símbolo uterino, telúrico no sentido de maternal. Mas não nos podemos esquecer que a taça aberta comporta no seu interior, em tradições pagãs, comportaria a água da vida, na tradição cristã, comporta o próprio sangue salvífico ou soteriológico do Cristo. E, portanto, esse elemento masculino, esse elemento solar está dentro da taça lunar. Portanto, o grau em si expressa já a fusão destas duas forças contrárias, mas complementares, o masculino e o feminino, certo? Ora, o dragão e o leão são também dois contrários complementares. O dragão simboliza, desta perspectiva em que estamos a inserir esta nossa breve conversa, simboliza de facto, até porque o dragão é um animal mitológico inexistente, simboliza de facto o espiritual, o metafísico, o ontológico, etc. Ao passo que o leão é um símbolo temporal, um símbolo de secularização, ou seja, que na verdade, sendo um leão dourado, é um símbolo da plasmação na face da Terra de forças celestes, forças divinas, de todo um processo providencial, de toda uma vontade ou de uma teofania histórica, se quiserem. E estes dois contrários, o espírito e o material, representados pelo dragão e pelo leão, estão como que a beber na mesma taça, a beber no grau, unificando-se através dele. Na verdade, o que a Ordem de Marisco teve como projeto foi fazer de Portugal, deste reino que foi fundado assim de uma forma tão sui generis, fazer de Portugal o Porto do Grau, o ponto medianeiro entre o passado, o grande oriente do passado, da antiga área Varta, a terra sagrada dos Árias, de tempos imemoriais, numa projeção para um grande ocidente futuro que se acaba por descodificar através da realidade continental desses dois grandes continentes que é a América do Norte e a América do Sul, embora saibamos que o Brasil tem uma palavra muito importante a dizer nesse sentido. Portanto, Grande Oriente, Grande Ocidente, Portugal, com vista à realização do Quinto Império do Espírito Santo, permeio, fazendo a ligação, fazendo o chamado Antancarana na terminologia oriental. É fundamentalmente disto que falo na História Secreta da Ordem da Viz. E era disto que vos queria falar um pouco. Agradeço a vossa atenção. Boas leituras.